Você já foi discriminada por ser mãe solteira? Marina estava desesperada por trabalho quando chegou à empresa dos sonhos. Mas o que aconteceu na entrevista a deixou em lágrimas. Até que o verdadeiro dono milionário descobriu tudo. Marina acordou antes do sol nascer, como havia se tornado rotina desde que a vida virou de cabeça para baixo. O apartamento pequeno estava em silêncio. Apenas o barulho distante dos carros na rua quebrava a quietude da madrugada. Ela olhou para os dois pequenos ainda dormindo na cama ao lado. Sofia e Miguel, seus filhos, sua razão de existir e também seu maior desafio. A geladeira quase vazia ecoou quando Marina a abriu, procurando algo para o café da manhã das crianças. Restavam apenas alguns pães e um pouco de leite. O coração apertou ao calcular mentalmente. Aquilo duraria no máximo 2 dias. Depois disso, não sabia como faria. Mamãe? A voz sonolenta de Sofia ecoou do quarto. Já é hora de levantar? Marina forçou um sorriso antes de responder. Ainda não, meu amor. Volte a dormir um pouquinho. Sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de café fraco entre as mãos e fitou o jornal aberto na página de empregos. Várias oportunidades estavam circuladas com caneta vermelha, mas uma especificamente chamava sua atenção. Assistente executiva, empresa tecnológica Inovare, salário compatível com o mercado. A Inovare era conhecida em toda a cidade. Uma empresa de tecnologia que crescia rapidamente, com sede num prédio espelhado no centro da cidade. Marina havia pesquisado sobre eles na internet da biblioteca pública e ficou impressionada com o que descobriu. Era exatamente o tipo de lugar onde sempre sonhou trabalhar. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Sandra, sua vizinha e única amiga próxima. Marina, você conseguiu marcar a entrevista na Inovare? Perguntou Sandra com expectativa na voz. Consegui sim. É hoje à tarde, respondeu Marina, tentando esconder o nervosismo. Que bom, você merece essa chance. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Depois de desligar, Marina sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Aquela entrevista representava muito mais que um emprego. Era a possibilidade de reconstruir a vida, de dar estabilidade aos filhos, de recuperar a dignidade que sentia ter perdido. Horas depois, as crianças acordaram e a rotina matinal começou. Sofia, sempre questionadora, perguntou por que a mamãe estava se arrumando diferente. Mamãe vai numa reunião muito importante hoje, explicou Marina, ajeitando o cabelo da filha. Vocês vão ficar com a vovó Lúcia. Lúcia, sua mãe, era seu porto seguro. Uma mulher forte que criou Marina sozinha depois que o pai as abandonou quando ela ainda era criança. Ironicamente, a história parecia se repetir, mas Marina estava determinada a quebrá-la. Minha filha, você está radiante hoje, disse Lúcia quando Marina chegou com as crianças. Sinto que algo bom vai acontecer. Espero que sim, mãe. Preciso muito desse emprego. O trajeto até a Inovare foi uma mistura de nervosismo e determinação. Marina repassou mentalmente todas as perguntas possíveis, todas as respostas que havia ensaiado no espelho. Sabia que a concorrência seria feroz, mas também sabia que tinha competência e experiência. O prédio da Inovare impressionava. Vidros espelhados refletiam o céu azul, e o lobby era moderno, com decoração minimalista e funcionários bem vestidos transitando com tablets e laptops. Marina se sentiu pequena naquele ambiente, mas respirou fundo e se dirigiu à recepção. Boa tarde, tenho entrevista marcada para o cargo de assistente executiva, disse para a recepcionista, uma jovem de aparência impecável. Claro, a senhora pode aguardar ali, logo mais a chamarão. A sala de espera estava cheia. Marina contou pelo menos 8 pessoas esperando, todas com roupas elegantes e expressões confiantes. Começou a se questionar se realmente tinha chances ali. Marina Fernandes, uma mulher de meia idade vestindo um terno cinza e com uma expressão séria, chamou seu nome. Sou eu, respondeu Marina levantando-se imediatamente. Sou Patrícia Mendes, gerente de recursos humanos. Me acompanhe, por favor. O corredor era longo e as paredes eram decoradas com prêmios e certificados da empresa. Patrícia caminhava rapidamente e Marina a seguia tentando manter a postura ereta e confiante. A sala de entrevistas era pequena e formal. Patrícia sentou-se atrás de uma mesa e gesticulou para Marina se sentar à sua frente.
O currículo de Marina já estava sobre a mesa, com algumas anotações à margem. Então, Marina, vejo aqui que você teve uma pausa na carreira recentemente. Pode me explicar o motivo? Sim, claro. Precisei me dedicar à família por um período, mas agora estou completamente disponível e motivada para voltar ao mercado de trabalho. Patrícia fez algumas anotações e continuou. E como pretende conciliar o trabalho com suas responsabilidades pessoais? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela não havia mencionado ter filhos no currículo, seguindo conselhos que recebeu de que isso poderia prejudicar suas chances. Bem, eu tenho total disponibilidade para me dedicar ao trabalho. Sei que essa função exige comprometimento e estou preparada para isso. Entendo. E mora sozinha? Marina hesitou. A pergunta parecia invasiva, mas respondeu. Moro com meus filhos. O semblante de Patrícia mudou imediatamente. Ela parou de anotar e fitou Marina com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia desaprovação. Filhos? Quantos? 2. Mas isso não interfere na minha capacidade profissional, posso assegurar. E o pai? Está presente? Marina sentiu o sangue subir à cabeça. Aquelas perguntas não tinham nada a ver com suas competências profissionais, mas precisava manter a compostura. Sou mãe solo, mas tenho total apoio familiar para questões de cuidado das crianças. Patrícia fechou a pasta com o currículo de Marina e suspirou. Veja bem, Marina, você parece ser uma pessoa competente, mas preciso ser honesta. Esta função exige total dedicação, viagens eventuais, horários flexíveis. Uma mãe solteira com 2 filhos pequenos. Bem, historicamente temos problemas com esse perfil. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. Ela sentiu as mãos tremerem e lutou contra as lágrimas que começaram a formar nos olhos. Mas eu posso provar minha dedicação. Tenho experiência, qualificação. Não duvido das suas capacidades técnicas, interrompeu Patrícia. Mas nossa empresa precisa de pessoas que possam se dedicar integralmente. Mães solteiras costumam ter muitas ausências por causa dos filhos. É um fato. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando a injustiça daquelas palavras. Respirou fundo antes de responder. Com todo respeito, acredito que está fazendo uma generalização injusta. Minha situação familiar não define minha competência profissional. Patrícia se levantou, indicando que a entrevista havia terminado. Agradeço seu tempo, Marina. Entraremos em contato caso sua candidatura avance. Marina sabia que aquilo significava não. Levantou-se, apertou a mão de Patrícia firmemente e saiu da sala com a dignidade que conseguiu reunir. No elevador, sozinha, as lágrimas finalmente vieram. Não eram apenas lágrimas de frustração pela rejeição, mas de revolta pela injustiça, pela discriminação disfarçada de critério técnico. Ao sair do prédio, Marina caminhou algumas quadras antes de conseguir parar e se recompor. Sentou-se num banco de praça e ligou para Sandra. E aí, como foi? Não rolou, disse Marina, a voz embargada. Ela praticamente me disse que mães solteiras não servem para a empresa. Que absurdo, isso é discriminação pura. Mas o que posso fazer? Preciso do emprego, não posso brigar. Depois de desligar, Marina ficou mais alguns minutos na praça, observando as pessoas passarem. Executivos bem vestidos, jovens com laptops, famílias caminhando. Todos pareciam ter um lugar no mundo, um propósito, uma direção. O que Marina não sabia era que sua história estava longe de terminar. A alguns metros dali, num café próximo ao prédio da Inovare, um homem de aparência simples havia presenciado toda a conversa entre ela e Sandra. Ele estava sentado na mesa ao lado, no momento em que Marina fazia a ligação, e suas palavras o impactaram profundamente. Esse homem era Rafael Silva e tinha uma conexão muito especial com a Inovare. Uma conexão que Marina jamais poderia imaginar e que mudaria completamente o rumo da sua história. Enquanto Marina se dirigia para buscar os filhos na casa da mãe, Rafael permaneceu no café, pensativo, com uma expressão séria no rosto. Algo havia se acendido dentro dele. Uma indignação que não sentia há muito tempo. O dia estava chegando ao fim, mas para Marina e Rafael, uma nova jornada estava apenas começando. Dias depois da entrevista humilhante na Inovare, Marina caminhava pelas ruas do centro da cidade com uma pilha de currículos debaixo do braço.
O dinheiro havia acabado quase completamente, e a situação estava se tornando desesperadora. Cada não que recebia parecia ser um golpe mais profundo em sua autoestima. O mercado municipal estava movimentado naquela tarde. Marina decidiu fazer uma parada para comprar apenas o essencial, alguns itens básicos que caberiam no orçamento apertadíssimo. Enquanto calculava cada centavo, uma voz atrás dela a fez se virar. Com licença, a senhora não foi na Inovari alguns dias atrás? Marina se deparou com um homem de aparência simples, vestindo roupas casuais e com um sorriso gentil no rosto. Ele carregava uma sacola de compras e parecia ter seus 40 e poucos anos. Desculpe, não entendi, respondeu Marina confusa e um pouco receosa. Eu sou Rafael Silva. Estava no café próximo ao prédio quando a ouvi conversando sobre a entrevista. Não pude deixar de escutar sua indignação e, sinceramente, fiquei muito incomodado com o que aconteceu. Marina se sentiu constrangida. Um estranho havia escutado sua conversa privada e agora estava abordando-a na rua. Olha, eu agradeço sua preocupação, mas, por favor, não se sinta incomodada, interrompeu Rafael com um tom respeitoso. Eu só queria dizer que o que aconteceu com a senhora foi completamente errado. Ninguém deveria ser julgado por sua situação familiar. Havia algo na voz de Rafael que transmitia sinceridade genuína. Marina relaxou um pouco e respondeu. Obrigada pelas palavras. Realmente foi difícil passar por aquilo. Imagino. Posso perguntar qual é seu nome? Marina. Marina Fernandes. Prazer, Marina. Olha, sei que pode parecer estranho, mas gostaria de ajudá-la de alguma forma. Conheço algumas pessoas que talvez tenham oportunidades de trabalho. Marina hesitou. Na situação em que estava, qualquer ajuda seria bem-vinda, mas também tinha aprendido a ser cautelosa com promessas de estranhos. É muito gentil da sua parte, Rafael, mas não quero incomodar ninguém. Não seria incômodo algum. Na verdade, seria um prazer. Que tal tomarmos um café? Posso explicar melhor. Algo no jeito de Rafael a tranquilizou. Ele não parecia ter segundas intenções, apenas uma vontade genuína de ajudar. Marina aceitou o convite. Eles se dirigiram a uma pequena padaria no final da rua. Rafael insistiu em pagar o café e ainda pediu alguns salgados, percebendo que Marina estava visivelmente abatida. Conte-me um pouco sobre sua experiência profissional, disse Rafael, enquanto Marina saboreava o primeiro alimento decente que tinha em dias. Marina relatou sua trajetória, formada em administração, experiência em escritórios de contabilidade, conhecimentos em informática e gestão. Rafael escutava atentamente, fazendo perguntas pertinentes que demonstravam seu interesse genuíno. Você tem muito potencial, Marina. É inadmissível que uma empresa descarte uma candidata qualificada apenas por sua condição de mãe. Infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece, confessou Marina. Parece que ser mãe solteira se tornou uma marca negativa no mercado de trabalho. Rafael balançou a cabeça com reprovação. Isso precisa mudar. E acredite, há empresários que pensam diferente. Pessoas que valorizam competência acima de preconceitos. Eles conversaram por mais de 1 hora. Rafael contou que trabalhava na área de serviços gerais, mas conhecia muita gente na cidade. Falou sobre a importância da família, sobre como admirava mães que lutavam sozinhas pelos filhos. Minha própria mãe me criou sozinha, revelou Rafael. Sei o quanto é difícil e o quanto essas mulheres são fortes. Marina se sentiu compreendida pela primeira vez em muito tempo. Rafael não a julgava, não fazia perguntas invasivas sobre sua vida pessoal, apenas oferecia apoio genuíno. Rafael, eu não sei como agradecer essa conversa. Faz tempo que não me sinto ouvida assim. Não precisa agradecer nada. Nós, pessoas trabalhadoras, precisamos nos ajudar. Quando se despediram, Rafael disse que entraria em contato em alguns dias, pois queria falar com algumas pessoas sobre oportunidades para Marina. Ela saiu daquele encontro com uma sensação estranha, uma mistura de esperança e incredulidade. Semanas depois, Rafael ligou para Marina. Sua voz soava animada. Marina, tenho uma proposta para você. Uma empresa pequena está precisando de alguém para a organização administrativa. O salário não é alto, mas é um começo honesto. O coração de Marina disparou. Qualquer oportunidade seria bem-vinda naquele momento. Onde é? Quando posso começar?
É numa empresa de jardinagem urbana, a Verde Vida. O dono se chama Antônio Cardoso. Ele topou te dar uma chance baseado no que contei sobre você. Marina não conseguia acreditar. Depois de tantas rejeições, finalmente uma porta se abria. Rafael, eu não sei como retribuir isso. Não precisa retribuir nada. Apenas seja a profissional competente que sei que você é. Marina começou a trabalhar na Verde Vida na semana seguinte. Era uma empresa pequena que cuidava da jardinagem de condomínios e empresas. O ambiente era acolhedor, e Antônio Cardoso, um senhor de seus 50 anos, se mostrou compreensivo com sua situação. Marina, aqui valorizamos trabalho honesto e dedicação. Sua situação familiar não me interessa. Apenas sua competência, disse Antônio no primeiro dia. O trabalho envolvia organizar agendas, controlar estoque de plantas e equipamentos, atender clientes. Marina se dedicou intensamente, chegando cedo e saindo tarde, determinada a provar seu valor. Rafael aparecia ocasionalmente na empresa para alguns serviços de manutenção. Marina descobriu que ele trabalhava como handyman, fazendo pequenos reparos e serviços diversos pela cidade. Sempre que se encontravam, ele perguntava como ela estava se adaptando. Você salvou minha vida, Rafael, disse Marina numa dessas visitas. Não sei onde estaria sem essa oportunidade. Você salvou sua própria vida, Marina. Eu apenas indiquei uma porta. Quem a abriu foi sua competência. Meses depois, Marina havia se tornado peça fundamental na Verde Vida. Antônio frequentemente elogiava sua organização e dedicação. O salário, embora modesto, permitia que ela mantivesse a família com dignidade. Mas Rafael continuava sendo um mistério intrigante. Ele aparecia em lugares diversos, sempre ajudando pessoas, sempre com aquele sorriso genuíno. Marina começou a suspeitar que havia algo mais complexo na vida dele. Rafael, você é uma pessoa muito especial, disse Marina numa tarde que ele estava consertando um sistema de irrigação na empresa. Sempre ajudando todo mundo, sempre disponível. Rafael sorriu de forma enigmática. Sabe, Marina, acredito que a vida nos coloca em certas situações por um motivo. Às vezes somos instrumentos para ajudar outros, às vezes somos os que precisam de ajuda. Mas você sempre parece ser quem ajuda. Nunca vi você precisar de alguma coisa. Todos nós precisamos de algo, Marina. Às vezes é ajuda material, às vezes é simplesmente a satisfação de saber que fizemos a diferença na vida de alguém. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Antônio recebeu uma proposta para fornecer serviços de jardinagem para uma empresa grande. O contrato era substancial e poderia transformar a Verde Vida numa empresa de médio porte. Marina, preciso da sua ajuda para preparar esta proposta, disse Antônio, obviamente animado. É a maior oportunidade que já tivemos. Claro, Antônio. De qual empresa se trata? A Inovare. Eles estão reformulando todo o paisagismo da sede. Marina sentiu um frio na barriga. A Inovare, a mesma empresa que a havia rejeitado de forma tão humilhante. Você conhece a empresa? Perguntou Antônio, percebendo sua expressão. Já ouvi falar, respondeu Marina, decidindo não revelar sua experiência anterior. Enquanto preparavam a proposta, Marina não conseguia parar de pensar na ironia da situação. A empresa que a rejeitou por ser mãe solteira, agora poderia se tornar cliente da empresa onde trabalhava. Havia uma justiça poética nisso que ela ainda não compreendia completamente. O que Marina não imaginava era que esta coincidência não era coincidência alguma. E que Rafael Silva, o homem simples que havia mudado sua vida, guardava um segredo que transformaria tudo o que ela pensava saber sobre sua história. A proposta para a Inovare foi aceita, e a Verde Vida começou a trabalhar no projeto de paisagismo da sede da empresa de tecnologia. Marina sentiu uma mistura estranha de ansiedade e satisfação toda vez que passava por aquele prédio espelhado. Era como se o destino estivesse pregando uma peça no universo. Marina, precisamos fazer uma reunião com o pessoal da Inovare na próxima semana, anunciou Antônio durante uma manhã chuvosa. Eles querem discutir alguns ajustes no projeto. O estômago de Marina se embrulhou. A possibilidade de encontrar Patrícia Mendes novamente a deixava extremamente desconfortável. Antônio, talvez seja melhor você ir sozinho a essa reunião. Eu posso ficar cuidando dos outros projetos. Impossível, Marina.
Você conhece todos os detalhes técnicos melhor que eu. Sua presença é fundamental. Naquela mesma tarde, Rafael apareceu na Verde Vida para verificar o sistema de irrigação automática que havia instalado semanas antes. Marina aproveitou para desabafar sobre sua preocupação. Rafael, estou muito nervosa com essa reunião na Inovare. Tenho medo de encontrar a pessoa que me humilhou. Rafael a observou com uma expressão pensativa. Marina, às vezes a vida nos dá oportunidades de mostrar nossa verdadeira força. Talvez seja a hora de você enfrentar essa situação de cabeça erguida. Fácil falar quando não é com você, suspirou Marina. Confie em mim, tudo vai dar certo. Havia algo no tom de Rafael que a tranquilizou, como sempre acontecia. Ele tinha um jeito único de transmitir confiança sem ser presunçoso. Na semana seguinte, Marina e Antônio se dirigiram à Inovare. O lobby continuava imponente como Marina lembrava, mas desta vez, ela não estava ali como candidata rejeitada. Estava como representante de uma empresa fornecedora. Bom dia, temos reunião marcada com o departamento de infraestrutura, disse Antônio à recepcionista. Claro, aguardem um momento. Logo alguém virá buscá-los. Marina respirou fundo, preparando-se mentalmente para qualquer situação. Alguns minutos depois, um jovem executivo apareceu para conduzi-los. Sou Carlos Tavares, coordenador de projetos. Me acompanhem, por favor. Eles foram levados a uma sala de reuniões no 10º andar. Marina ficou impressionada com a vista panorâmica da cidade. Durante sua entrevista desastrosa, ela não havia tido a oportunidade de apreciar o quanto o prédio era imponente. O responsável pelos projetos especiais chegará em alguns minutos, informou Carlos. Podem ficar à vontade. Marina e Antônio organizaram os documentos e plantas do projeto. Ela estava concentrada explicando alguns detalhes técnicos quando a porta da sala se abriu. Desculpem o atraso. Sou o responsável por este projeto. Marina levantou os olhos e quase desmaiou. Ali, vestindo um terno elegante e com uma expressão completamente diferente da que ela conhecia, estava Rafael Silva. Rafael! A palavra saiu da boca de Marina antes que ela pudesse controlá-la. Antônio olhou surpreso para Marina, depois para Rafael, tentando entender a conexão entre eles. Marina, disse Rafael com um sorriso gentil. Que bom vê-la aqui. Vocês se conhecem? Perguntou Antônio, confuso. Nos conhecemos há alguns meses, respondeu Rafael calmamente. Marina é uma profissional excepcional. Marina estava completamente atordoada. Nada fazia sentido. Rafael, o homem simples que fazia pequenos reparos, estava ali vestido como um executivo, claramente em posição de comando. Eu não entendo, balbuciou Marina. Talvez devêssemos conversar em particular depois da reunião, sugeriu Rafael. Por enquanto vamos focar no projeto. Antônio, tenho certeza de que vocês fizeram um trabalho excelente. A reunião prosseguiu de forma surreal para Marina. Rafael demonstrava conhecimento profundo sobre paisagismo corporativo, fazia perguntas técnicas precisas e aprovava modificações com a autoridade de quem realmente comandava as decisões. Antônio estava impressionado com o profissionalismo de Rafael e com sua receptividade às propostas da Verde Vida. Em uma hora, todos os detalhes foram acertados e o projeto foi oficialmente aprovado. Antônio, foi um prazer fazer negócios com vocês, disse Rafael, apertando a mão do dono da Verde Vida. Marina, poderia ficar mais alguns minutos? Gostaria de discutir alguns aspectos técnicos específicos. Antônio saiu da sala, deixando Marina sozinha com Rafael. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Você deve estar cheia de perguntas, disse Rafael, afrouxando a gravata. Rafael, o que está acontecendo? Quem é você de verdade? Rafael suspirou e se dirigiu à janela, contemplando a vista da cidade. Meu nome é Rafael Silva, isso é verdade. Mas não sou apenas um prestador de serviços como você pensava. Então o quê? Você trabalha aqui? Rafael se virou para encará-la diretamente. Marina, eu sou o dono da Inovare. As palavras atingiram Marina como um raio. Ela se apoiou na cadeira tentando processar a informação. O quê? Isso é impossível! É verdade. Fundei esta empresa há 10 anos. Comecei pequeno, como muitos empreendedores, e hoje somos uma das maiores empresas de tecnologia da região. Marina balançou a cabeça incrédula. Mas, por quê?
Por que não me contou? Por que fingiu ser outra pessoa? Rafael voltou a se sentar, com uma expressão séria, mas carinhosa. Por que, Marina? Aprendi que quando as pessoas descobrem quem eu sou, elas mudam. Começam a me tratar diferente, a ter segundas intenções. Quando te encontrei naquele dia, indignado com sua situação, eu queria genuinamente ajudar. Não como o dono de uma grande empresa, mas como uma pessoa que se importava. Então você sabia desde o início sobre minha entrevista aqui? Sabia. E fiquei horrorizado com o que Patrícia fez com você. Aquilo vai contra tudo o que acredito e contra os valores que tento implementar na minha empresa. Marina sentiu uma onda de emoções conflitantes. Gratidão, confusão, raiva, incredulidade. Rafael, eu não sei o que pensar. Tudo isso foi um jogo para você? Não foi um jogo, Marina, disse Rafael com sinceridade evidente na voz. Foi a coisa mais real que fiz em muito tempo. Conhecer você, sua força, sua determinação. Isso me lembrou por que comecei esta empresa. E a Verde Vida. Você armou tudo isso? Não exatamente. Antônio é um fornecedor real, e vocês realmente ganharam este contrato por mérito. Mas confesso que, quando soube que vocês haviam participado da concorrência, fiquei feliz em poder trabalhar com uma empresa onde você estava. Marina ficou em silêncio por longos minutos, tentando organizar os pensamentos. Rafael, você mentiu para mim. Durante meses eu achei que você era uma pessoa simples que estava me ajudando por bondade. E era bondade, Marina. O fato de eu ter dinheiro não muda minha intenção de ajudar, mas muda tudo. Você poderia ter me oferecido um emprego aqui desde o início. Poderia ter resolvido minha situação imediatamente. Rafael balançou a cabeça. E você teria aceitado? Ou teria desconfiado das minhas intenções? Marina, você precisava reconstruir sua autoestima, sua confiança. Precisava provar para si mesma que era capaz. Se eu tivesse oferecido uma solução fácil, você sempre questionaria se merecia ou se era apenas caridade. As palavras de Rafael fizeram sentido, mas Marina ainda se sentia traída pela omissão. Então, o que acontece agora? Agora você decide. Pode continuar na Verde Vida, que, diga-se de passagem, cresceu muito desde que você chegou lá. Ou pode considerar outras oportunidades. Que tipo de oportunidades? Rafael sorriu pela primeira vez desde que havia se revelado. Bem, acontece que estou procurando uma nova diretora de recursos humanos. Alguém que entenda que competência não tem nada a ver com estado civil ou situação familiar. Marina sentiu o coração acelerar. Você está me oferecendo o cargo de Patrícia? Não exatamente o cargo dela. Patrícia será transferida para outro setor. Estou oferecendo algo muito maior. A oportunidade de reformular completamente nossos processos seletivos e criar uma empresa verdadeiramente inclusiva. A proposta era tentadora, mas Marina ainda estava processando todas as revelações. Rafael, preciso de tempo para pensar. Claro, não há pressa. Mas Marina, quero que saiba uma coisa. Independente da sua decisão profissional, nossa amizade é real. Você mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Marina se levantou para sair, ainda atordoada com tudo o que havia descoberto. Rafael, obrigada por toda a ajuda. Mesmo não sabendo quem você realmente era, você salvou minha vida. Não, Marina. Você salvou a sua própria vida. E talvez tenha salvado a minha também. Nas semanas que se seguiram à revelação de Rafael, Marina viveu uma montanha-russa emocional. A descoberta de que o homem que havia mudado sua vida era, na verdade, o proprietário da empresa que a rejeitou, mexeu com todas as suas certezas. Sofia e Miguel notaram que a mamãe estava diferente, mais pensativa, mais distraída. Durante o jantar em sua pequena cozinha, Sofia fez uma pergunta que pegou Marina desprevenida. Mamãe, você está triste? Marina parou de comer e olhou para a filha. Como explicar para uma criança que a vida havia se tornado subitamente complicada de maneiras que ela nem imaginava? Não estou triste, meu amor. Mamãe só está pensando em algumas coisas importantes. Sobre o trabalho? Perguntou Miguel, que sempre prestava atenção nas conversas dos adultos. Sim, sobre o trabalho. Lúcia, sua mãe, também percebeu a mudança. Durante uma visita, ela confrontou Marina diretamente. Minha filha,
Você está diferente desde aquela reunião na empresa grande. Aconteceu alguma coisa? Marina decidiu contar tudo para a mãe. Relatou sobre Rafael, sobre a descoberta de quem ele realmente era, sobre a proposta de emprego na Inovare. Meu Deus, Marina, disse Lúcia depois de escutar tudo. Que história incrível! E qual é o problema? Parece que tudo está se encaixando perfeitamente. Mãe, não é tão simples assim. Eu me sinto enganada. Durante meses achei que estava sendo ajudada por uma pessoa humilde como nós. Descobrir que ele é milionário mudou tudo. Mudou o que exatamente? A ajuda que ele deu foi menos real? Você trabalhou menos na Verde Vida? Sua competência diminuiu? As perguntas de Lúcia fizeram Marina refletir. De fato, nada do que ela havia conquistado tinha sido dado de graça. Ela havia trabalhado duro, provado seu valor, reconstruído sua vida com as próprias mãos. Mas mãe, e se as pessoas pensarem que eu só consegui tudo isso por causa dele? Marina, quem liga para o que as pessoas pensam? O importante é que você sabe a verdade sobre seu próprio esforço. Naquela mesma semana, Antônio convocou Marina para uma conversa na Verde Vida. Marina, preciso te contar uma coisa importante, disse ele com uma expressão séria. A Inovare fez uma proposta para comprar nossa empresa. O coração de Marina disparou. Rafael não havia mencionado nada sobre isso. Como assim, Antônio? Eles querem expandir os serviços e acreditam que nossa empresa tem potencial. A proposta é muito generosa. Eu poderia me aposentar tranquilo, e todos os funcionários seriam mantidos com melhores salários. E você vai aceitar? Estou inclinado a aceitar sim, mas queria sua opinião. Você é fundamental aqui, Marina. Sua dedicação transformou esta empresa. Marina sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho por saber que seu trabalho foi reconhecido. Preocupação sobre as verdadeiras intenções de Rafael. Naquela tarde, ela decidiu ligar para Rafael. Eles marcaram de se encontrar no mesmo café onde haviam conversado pela primeira vez, quando ele ainda era apenas um prestador de serviços aos olhos dela. Marina, fico feliz que tenha ligado, disse Rafael quando ela chegou. Como você está se sentindo com tudo isso? Confusa, respondeu Marina honestamente. Soube da proposta para a Verde Vida. Rafael suspirou. Imaginei que Antônio ia comentar com você. Sim, fizemos uma proposta, mas não tem nada a ver com você especificamente. Tem certeza? Marina, a Verde Vida cresceu 300% desde que você chegou lá. Os clientes elogiam constantemente o profissionalismo e a organização. Do ponto de vista empresarial, faz todo sentido incorporar vocês ao grupo Inovare. Havia lógica no argumento de Rafael, mas Marina ainda se sentia desconfortável. Rafael, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Desde o início, tudo isso foi um plano para me trazer para sua empresa? Rafael a olhou nos olhos com sinceridade. Marina, vou ser completamente honesto com você. No início, minha única intenção era ajudar uma pessoa que havia sido injustiçada. Mas conforme te conheci melhor, conforme vi seu potencial e sua dedicação, sim, comecei a pensar que você seria uma adição valiosa à Inovare. Não por pena, não por caridade, mas por competência pura. E se eu decidir recusar todas as propostas e continuar apenas na Verde Vida? Então você continuará na Verde Vida, que agora fará parte do grupo Inovare, mas mantendo sua autonomia. Antônio continuará como gerente geral. Você continuará fazendo o excelente trabalho que já faz. Marina ficou em silêncio por alguns momentos. Rafael, posso fazer mais uma pergunta pessoal? Claro. Por que você se importa tanto comigo? Existem milhares de pessoas competentes por aí. Rafael sorriu de forma melancólica. Porque você me lembrou de onde vim. Meus pais eram pessoas simples, trabalhadoras. Minha mãe foi mãe solteira por muitos anos. Eu sei o que é lutar contra preconceitos, contra portas que se fecham antes mesmo de você ter a chance de mostrá-las quem você é. Você nunca me contou sobre sua família. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 25 anos. Foi logo depois que comecei a Inovare. Durante anos, foquei apenas no trabalho para não pensar na dor. A empresa cresceu, o dinheiro veio, mas eu havia perdido a conexão com meus valores originais. Marina sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, estava vendo Rafael não como o empresário milionário,
mas como o homem que havia perdido a família jovem e construído um império para preencher um vazio. Conhecer você, ver sua força, sua determinação para cuidar dos filhos sozinha, isso me reconectou com quem eu realmente sou, ou com quem eu deveria ser. Rafael, Marina, quero que você saiba que, independente das suas decisões profissionais, você já mudou minha vida. A Inovare vai implementar novas políticas de contratação. Nunca mais uma mãe solteira será discriminada aqui. Nunca mais uma pessoa competente será rejeitada por sua situação familiar. As palavras de Rafael tocaram Marina profundamente. Ela percebeu que sua experiência dolorosa havia se transformado em algo maior. Uma mudança real que beneficiaria outras pessoas no futuro. E o que aconteceu com Patrícia? Perguntou Marina. Patrícia foi transferida para o setor financeiro, onde suas habilidades técnicas podem ser melhor aproveitadas. Ela passará por treinamentos sobre diversidade e inclusão. Não a demiti porque acredito que as pessoas podem mudar, aprender. Marina ficou impressionada com a maturidade de Rafael em lidar com a situação. Rafael, quero aceitar sua proposta. Os olhos de Rafael se iluminaram. Tem certeza? Tenho, mas com algumas condições. Pode falar. Primeiro, quero que fique claro para toda a empresa que fui contratada por mérito, não por favor pessoal. Segundo, quero liberdade total para reestruturar os processos seletivos. Terceiro, quero continuar morando no meu apartamento simples e criando meus filhos com os valores que sempre tive. Rafael sorriu. Concordo com todas as condições. Na verdade, não esperaria menos de você. Eles apertaram as mãos, selando não apenas um acordo profissional, mas uma parceria baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Semanas depois, Marina assumiu o cargo de diretora de recursos humanos da Inovare. Sua primeira medida foi criar um protocolo rigoroso contra a discriminação em processos seletivos. Sua segunda medida foi implementar um programa de apoio a pais e mães trabalhadoras. A notícia de sua contratação gerou comentários na empresa. Alguns funcionários especularam sobre sua relação com Rafael, mas rapidamente perceberam que Marina estava ali por competência absoluta. Ela demonstrava conhecimento, liderança e uma visão humanizada da gestão de pessoas que transformou o ambiente corporativo. Durante uma reunião de diretoria, Rafael observou Marina apresentando os novos processos seletivos com orgulho genuíno. Não orgulho de proprietário, mas orgulho de alguém que havia testemunhado uma transformação extraordinária. Marina, por sua vez, olhava para aquela sala de reuniões lembrando-se da mulher desesperada que havia sido rejeitada meses antes. A jornada havia sido dolorosa, mas necessária. Cada não que recebeu, cada humilhação que passou, cada noite em que dormiu preocupada com o futuro dos filhos, tudo havia contribuído para forjá-la na profissional e na pessoa que era hoje. A vida havia lhe ensinado que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de obstáculos e que a verdadeira força nasce da capacidade de transformar dor em propósito. Meses depois de assumir o cargo na Inovare, Marina havia se tornado uma referência na empresa. Sua abordagem humanizada à gestão de pessoas transformou não apenas os processos seletivos, mas toda a cultura organizacional. O que ela não esperava era que sua maior prova de fogo ainda estaria por vir. Era uma manhã de segunda-feira quando Carlos Tavares bateu à porta de sua sala com uma expressão preocupada. Marina, temos uma situação delicada. Uma candidata está na recepção completamente abalada. Ela passou por uma entrevista ontem e... Bem, acho que você deveria conversar com ela. O coração de Marina disparou. Desde que assumira a direção de RH, implementou protocolos rigorosos contra a discriminação, mas sabia que mudanças culturais levam tempo para se consolidar completamente. O que aconteceu exatamente? Aparentemente, ela foi questionada de forma inadequada sobre sua vida pessoal. Está dizendo que foi humilhada. Marina fechou o laptop imediatamente e se dirigiu à recepção. Lá encontrou uma mulher jovem, claramente grávida, segurando um lenço nas mãos trêmulas. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Olá, sou Marina Fernandes, diretora de recursos humanos. Podemos conversar em particular? A jovem levantou o olhar, revelando uma expressão de desespero que Marina conhecia bem demais. Eu sou Camila Santos,
disse com a voz embargada. Vim aqui porque não sabia mais o que fazer. Marina a conduziu até sua sala, oferecendo água e tentando tranquilizá-la. Quando Camila se acomodou, Marina sentou-se ao lado dela, não atrás da mesa. Uma técnica que aprendera para criar proximidade e confiança. Camila, pode me contar o que aconteceu? Prometo que vou ouvir com atenção. As palavras saíram aos soluços. Camila relatou como havia sido questionada sobre sua gravidez, sobre o pai da criança, sobre como pretendia conciliar maternidade com trabalho. O entrevistador havia sugerido que mulheres grávidas eram um risco para a empresa e que talvez ela devesse resolver sua situação pessoal primeiro. A cada palavra, Marina sentia uma raiva crescente, mas também uma dor familiar. Era como reviver sua própria experiência, mas desta vez do outro lado da mesa. Camila, quem conduziu sua entrevista, foi uma mulher chamada... Deixe-me ver. Camila mexeu nos papéis com mãos trêmulas. Patrícia Mendes. Ela disse que estava fazendo uma consultoria temporária no setor de tecnologia. O sangue de Marina gelou. Patrícia havia sido transferida para o financeiro, mas aparentemente estava sendo emprestada para outros departamentos durante picos de trabalho. E claramente não havia internalizado as novas diretrizes da empresa. Camila, preciso que você saiba que o que aconteceu foi completamente inaceitável e não representa os valores da nossa empresa. Vou investigar imediatamente, mas isso não vai mudar nada, disse Camila com amargura. Eu preciso deste emprego. Estou sozinha, grávida de 5 meses, e todas as portas se fecham quando descobrem minha situação. Marina sentiu um nó na garganta. Era como ouvir sua própria voz ecoando do passado. Camila, você tem qualificação técnica para a vaga? Tenho formação em análise de sistemas e 3 anos de experiência. Sempre fui dedicada. Nunca tive problemas de desempenho. Mas parece que nada disso importa quando você está grávida e solteira. Marina tomou uma decisão que mudaria não apenas o dia de Camila, mas o rumo de toda a situação. Camila, você vai fazer uma nova entrevista. Comigo. Agora. Como assim? Vou avaliar sua competência técnica pessoalmente. Se você atender aos requisitos da vaga, e suspeito que atende, será contratada hoje mesmo. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, mas desta vez de esperança. Você faria isso por mim? Não estou fazendo por você, Camila. Estou fazendo pelo que é certo. A entrevista durou 1 hora. Camila demonstrou conhecimento sólido, experiência relevante e uma motivação que impressionou Marina. Era exatamente o tipo de profissional que a Inovare precisava. Camila, gostaria de oficializar sua contratação. Você começaria na próxima semana com salário integral e todos os benefícios, incluindo licença maternidade completa quando chegar a hora. Camila desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio profundo, de gratidão, de esperança renovada. Marina, eu não sei como agradecer. Você salvou minha vida. Nós, mulheres, precisamos nos ajudar. E agora, preciso resolver uma questão pendente. Depois que Camila saiu, Marina pediu para Carlos localizar Patrícia imediatamente. Era hora de um confronto que deveria ter acontecido meses antes. Patrícia chegou à sala de Marina com uma expressão defensiva, claramente sabendo que estava em apuros. Marina, se é sobre a entrevista de ontem, posso explicar. Pode se sentar, Patrícia. O tom de Marina era firme, mas controlado. Ela havia aprendido que a autoridade verdadeira não precisa de gritos para ser respeitada. Patrícia, quando você foi transferida do RH, participou dos treinamentos sobre nossas novas políticas de diversidade e inclusão? Sim, mas... Então você sabe que questionar candidatas sobre gravidez, estado civil ou situação familiar é não apenas inadequado, mas também ilegal? Patrícia se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Marina, olha, eu sei que você tem suas ideias modernas, mas, na prática, contratar mulheres grávidas é complicado para a empresa. Pare! A voz de Marina cortou o ar como uma lâmina. Patrícia, você acabou de proferir exatamente o tipo de discriminação que esta empresa não tolera mais. Mas Marina, seja realista. Eu vou ser realista. Você discriminou uma candidata competente baseada em preconceitos pessoais.
Isso não apenas prejudica nossa reputação, mas também é passível de processo judicial. Patrícia pálida tentou argumentar. Mas sempre foi assim no mercado. O mercado está mudando, Patrícia. E quem não muda fica para trás. Marina se levantou e caminhou até a janela contemplando a cidade lá embaixo. Quantas Marinas e Camilas estavam naquele momento sendo rejeitadas por preconceito? Patrícia, você sabe qual é a ironia da situação? Qual? Eu passei pela mesma humilhação que você aplicou em Camila, nesta mesma empresa, com você. Patrícia ficou em silêncio, finalmente compreendendo a magnitude da situação. Marina, agora estou do outro lado desta mesa, não como uma candidata desesperada, mas como a pessoa responsável por garantir que nenhuma outra mulher passe pelo que passei. Marina voltou a se sentar, fitando Patrícia diretamente nos olhos. Você tem duas opções. Primeira, participar novamente dos treinamentos, desta vez levando-os a sério, e nunca mais repetir esse comportamento. Segunda, procurar oportunidades em empresas que ainda compartilham de seus valores ultrapassados. E se eu escolher a primeira opção? Então terá uma chance de crescer como profissional e como pessoa, mas será sua última chance. Patrícia ficou em silêncio por longos minutos, claramente processando a gravidade da situação. Marina, posso fazer uma pergunta? Pode. Como você consegue não guardar rancor? Depois de tudo que passou, Marina sorriu pela primeira vez na conversa. Patrícia, rancor é um veneno que envenenamos nós mesmos. Prefiro usar minha experiência para construir algo melhor. Eu aceito fazer os treinamentos novamente. E quero pedir desculpas. Para você e para Camila. As desculpas para mim, aceito. Para Camila, você terá que oferecê-las pessoalmente. Naquela tarde, Marina ligou para Rafael, que estava viajando a trabalho. Rafael, precisamos conversar quando você voltar. Tivemos uma situação séria. O que aconteceu? Marina relatou todo o ocorrido. Do outro lado da linha, Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Marina, você fez exatamente o que eu esperaria de você. E Patrícia, vai fazer os treinamentos novamente. Se houver uma próxima vez, será demitida. Concordo completamente. Marina, você tem meu total apoio. Obrigada, Rafael, mas não preciso de apoio para fazer o que é certo. Eu sei, é por isso que você é perfeita para essa função. Naquela noite, Marina chegou em casa mais tarde que o normal. Lúcia estava cuidando das crianças, como sempre fazia quando necessário. Minha filha, você parece cansada, observou Lúcia. Foi um dia intenso, mãe, mas um dia importante. Sofia correu para abraçar Marina. Mamãe, a vovó disse que você ajuda pessoas no trabalho. Marina sorriu, pegando a filha no colo. É verdade, meu amor. Mamãe ajuda pessoas a conseguirem trabalho. Como aquele homem bonito ajudou você? A inocência da pergunta tocou Marina. Sofia havia conhecido Rafael durante algumas visitas dele à família e sempre se referia a ele como o homem bonito que ajudou a mamãe. Exato, Sofia. Às vezes ajudamos pessoas, às vezes somos ajudados. É assim que o mundo fica melhor. Miguel, que estava brincando no chão, levantou a cabeça. Mamãe, você é importante no trabalho? Por que pergunta isso, meu amor? Porque a vovó disse que você é chefe de muita gente. Marina olhou para Lúcia, que sorriu orgulhosa. Sim, Miguel. Mamãe tem uma responsabilidade muito grande. Cuido para que as pessoas sejam tratadas com respeito e justiça. Como a mamãe cuida de nós? Exatamente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina e Lúcia conversaram na varanda do pequeno apartamento. Minha filha, tenho muito orgulho de você, disse Lúcia. Ver como você transformou sua dor em propósito, isso não tem preço. Mãe, às vezes ainda não acredito na reviravolta que minha vida deu. Você merecia, Marina. Sempre foi uma pessoa especial. Hoje ajudei uma moça grávida e solteira a conseguir emprego. Foi como olhar para mim mesma meses atrás. E como você se sentiu? Realizada. Senti que toda a minha luta teve um propósito maior. Lúcia sorriu, olhando para as estrelas. Sabe, Marina, sua avó sempre dizia que as maiores bênçãos vêm depois das maiores tempestades. A senhora acha que minha tempestade acabou? Não, minha filha. Acho que você aprendeu a dançar na chuva. Semanas depois do episódio com Camila,
A Inovari estava passando por uma transformação cultural profunda. Marina havia implementado um programa de mentoria para mães trabalhadoras, políticas de flexibilidade para pais e mães, e um sistema de denúncias anônimas para casos de discriminação. A empresa começou a ser reconhecida como referência em inclusão no mercado de trabalho. Rafael havia retornado de viagem e estava impressionado com as mudanças. Durante uma reunião de diretoria, ele observou Marina apresentar os resultados do novo programa de diversidade. Em 3 meses, aumentamos nossa retenção de funcionários em 40%. A produtividade subiu 25% e recebemos 5 prêmios de responsabilidade social, relatou Marina com orgulho genuíno. Mais importante que os números, criamos um ambiente onde pessoas são valorizadas por suas competências, não julgadas por suas circunstâncias. Após a reunião, Rafael pediu para conversar com Marina em particular. Marina, preciso te contar algo importante. O que foi? A história da sua contratação vazou para a imprensa. Uma revista de negócios quer fazer uma matéria sobre nossa política de inclusão. Eles querem entrevistar você. Marina ficou apreensiva. Exposição pública nunca foi algo que desejou. Rafael, não tenho certeza se quero isso. Minha história é pessoal. Eu entendo perfeitamente. Mas pense no impacto que isso poderia ter. Quantas empresas poderiam repensar suas práticas? Quantas mulheres como você poderiam se inspirar? Marina refletiu por alguns dias antes de aceitar. A entrevista seria em 1 semana, e ela decidiu que usaria a oportunidade para amplificar a mensagem de inclusão, não para se promover pessoalmente. Enquanto isso, Sandra, sua antiga vizinha e amiga, reapareceu em sua vida com uma ligação inesperada. Marina, vi seu nome numa revista de negócios online. Não acredito que minha amiga virou executiva. Marina sorriu ao ouvir a voz familiar. Sandra, quanto tempo? Como você está? Bem, mas quero saber é de você. Que história incrível! Do desemprego para a diretora de uma empresa gigante. Foi uma jornada e tanto, admitiu Marina. E você, como andam as coisas? Olha, na verdade te liguei porque tenho uma amiga passando por uma situação parecida com a que você passou. Ela está desesperada por trabalho, tem 2 filhos pequenos e só encontra discriminação por aí. Marina não hesitou. Manda ela vir conversar comigo amanhã. Sempre temos vagas para pessoas competentes. Marina, você é um anjo. Sabia que você não esqueceria de onde veio. No dia seguinte, a amiga de Sandra, Fernanda, apareceu na Inovari. Era uma mulher de cerca de 30 anos, com a mesma expressão de desespero controlado que Marina lembrava bem. Fernanda, conte-me sobre sua experiência profissional, disse Marina durante a conversa. Sou formada em marketing. Trabalhei em várias agências pequenas. Mas desde que me separei e fiquei só com os meninos, parece que ninguém quer me contratar. E o que te disseram nas entrevistas? Sempre a mesma coisa. Mães solteiras faltam muito. Não têm flexibilidade de horário. São problemáticas. Marina balançou a cabeça indignada. Fernanda, nossa empresa está expandindo o setor de marketing. Tenho certeza que encontraremos uma posição adequada para você. Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas. Marina, por que está fazendo isso por mim? Nem me conhece. Porque alguém fez por mim quando eu mais precisava. E porque acredito que competência não tem nada a ver com estado civil. 1 semana depois, a matéria da revista foi publicada com o título De rejeitada a diretora, como uma mãe solteira transformou a cultura de uma grande empresa. A repercussão foi imediata e surpreendente. O telefone da Inovari não parava de tocar. Outras empresas queriam consultoria sobre políticas de inclusão. Universidades convidaram Marina para palestras. Organizações de direitos das mulheres solicitaram parcerias. Mas o impacto mais emocionante veio de uma fonte inesperada. Camila, a jovem grávida que Marina havia contratado, bateu à porta de sua sala com uma expressão radiante. Marina precisa ver isso. Camila mostrou seu celular com dezenas de mensagens de mulheres grávidas e mães solteiras que haviam lido a matéria e estavam mandando currículos, pedindo oportunidades, compartilhando suas próprias histórias de discriminação. Marina, você virou símbolo de esperança para muita gente. Naquele momento, Marina compreendeu que sua história havia transcendido sua experiência pessoal. Tornara-se um movimento,
uma inspiração para mudanças reais no mercado de trabalho. Rafael observava toda essa transformação com admiração crescente. Durante um almoço, ele confessou: Marina, quando te ajudei naquele primeiro dia, jamais imaginei que chegaria a este ponto. Você não apenas mudou sua vida, mudou a vida de centenas de pessoas. Rafael, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Por que você realmente me ajudou? A resposta sobre sua mãe foi verdadeira, mas sinto que há algo mais. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, claramente decidindo se deveria ser completamente honesto. Marina, vou te contar algo que nunca contei para ninguém. Quando era criança, minha mãe foi demitida de um emprego porque o chefe descobriu que ela era mãe solteira. Ela chorou a noite toda, achando que eu não estava vendo. No dia seguinte, ela saiu para procurar outro trabalho com a cabeça erguida. Mas eu vi a dor nos olhos dela. Marina sentiu o coração apertar. Ela conseguiu outro emprego? Conseguiu, mas levou meses. Meses de humilhação, de portas fechadas, de gente julgando ela por criar um filho sozinha. Quando te vi naquele café, falando sobre sua experiência, foi como ver minha mãe novamente. Só que desta vez, eu tinha poder para fazer algo. Rafael, sua mãe ficaria orgulhosa do homem que você se tornou. Espero que sim. E tenho certeza que ela ficaria ainda mais orgulhosa de você. Naquela tarde, Marina decidiu fazer uma visita especial. Pegou as crianças na escola e se dirigiu ao cemitério onde estavam enterrados os pais de Rafael. Ela havia pedido a ele o endereço, dizendo que queria prestar suas homenagens. Sofia e Miguel, curiosos como sempre, fizeram várias perguntas durante o trajeto. Mamãe, por que vamos visitar pessoas que não conhecemos? Perguntou Sofia. Porque essas pessoas foram muito importantes para alguém que foi muito importante para nós, explicou Marina. No cemitério, Marina colocou flores no túmulo dos pais de Rafael e ficou ali por alguns minutos em silêncio, com as crianças ao lado. Obrigada, sussurrou para as lápides. Vocês criaram um filho extraordinário que mudou nossas vidas. Quando Rafael soube da visita, ficou profundamente emocionado. Marina, você não precisava fazer isso. Queria fazer. Seus pais são parte da nossa história também. Semanas depois, chegou o dia da primeira palestra de Marina numa universidade. O auditório estava lotado, com estudantes, profissionais de RH e empresários curiosos sobre sua história. Marina subiu ao palco com o coração acelerado, mas determinada a compartilhar sua experiência de forma que pudesse inspirar mudanças reais. Boa noite, meu nome é Marina Fernandes. Há alguns meses, eu era uma mãe solteira desempregada que foi humilhada numa entrevista de emprego por sua condição familiar. Hoje, sou diretora de recursos humanos da empresa que me rejeitou. Mas essa não é uma história de vingança, é uma história de transformação. O auditório ficou em completo silêncio. Marina relatou sua jornada, desde o desespero inicial até a descoberta de que Rafael era o dono da Inovare. Falou sobre como transformou dor em propósito, discriminação em oportunidade de mudança. Quantas Marinas existem por aí sendo rejeitadas neste exato momento? Quantos talentos estamos desperdiçando por preconceitos infundados? Quando julgamos alguém por sua situação familiar ao invés de sua competência, não apenas prejudicamos essa pessoa, prejudicamos a sociedade inteira. A plateia estava visivelmente emocionada. Marina notou várias pessoas enxugando lágrimas. Não estou aqui para vitimizar ninguém. Estou aqui para dizer que é possível transformar obstáculos em oportunidades, que uma mãe solteira não é um problema. É uma mulher forte que administra casa, filhos e carreira simultaneamente. Isso não é deficiência, é superpoder. A palestra terminou com uma ovação de pé que durou 5 minutos. Dezenas de pessoas se aproximaram depois para contar suas próprias histórias e pedir conselhos. Uma jovem estudante se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Marina, sou mãe solteira e estou terminando a faculdade. Sempre achei que seria mais difícil para mim no mercado de trabalho. Sua história me deu esperança. Não apenas esperança, respondeu Marina. Te deu certeza de que você é capaz. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Naquela noite, Marina chegou em casa exausta, mas realizada. Lúcia estava esperando com um sorriso orgulhoso. Minha filha,
Vi trechos da sua palestra nas redes sociais. Que mulher corajosa você se tornou. Mãe, às vezes ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Sofia correu para abraçar Marina. Mamãe, a professora disse que você apareceu na televisão. É verdade, meu amor. Você é famosa agora? Marina riu, pegando a filha no colo. Não sou famosa, Sofia. Sou apenas uma mamãe que aprendeu a transformar coisas ruins em coisas boas. Miguel se aproximou também. Mamãe, você ainda vai trabalhar amanhã? Vou sim, Miguel. Por quê? Porque quero que você continue ajudando outras mamães como aquele homem bonito ajudou você. As palavras inocentes do filho tocaram Marina profundamente. Seus filhos haviam compreendido, com a simplicidade das crianças, que ajudar outros era a resposta natural para ter sido ajudada. Naquela mesma semana, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia. Marina, posso falar com você? Claro, Patrícia. O que acontece? Queria te contar que terminei todos os treinamentos e queria te agradecer. Me agradecer? Por ter me dado uma segunda chance. Por ter me ensinado que posso ser uma profissional melhor. Eu estava errada, Marina. Sobre tudo. Marina sorriu. Patrícia, todos merecemos chances de crescer. O importante é que você aproveitou a sua. Marina, posso te contar uma coisa pessoal? Claro. Minha filha tem 16 anos. Ontem ela me disse que quer ser como você quando crescer. Uma mulher forte que luta pelos outros. Percebi que preciso ser um exemplo melhor para ela. Patrícia, você já está sendo. O crescimento pessoal é o melhor presente que podemos dar aos nossos filhos. Depois de desligar, Marina ficou refletindo sobre como a vida é circular. A pessoa que a havia humilhado agora via nela uma inspiração para sua própria filha. 6 meses depois da primeira palestra, Marina estava numa conferência internacional de recursos humanos, representando não apenas a Inovare, mas o movimento de inclusão que havia ajudado a criar no Brasil. Rafael, que havia se tornado não apenas seu patrão, mas um amigo genuíno, estava na plateia assistindo orgulhoso. Colegas do mundo inteiro, começou Marina do palco internacional. Quero compartilhar com vocês uma lição que aprendi da forma mais difícil. Quando fechamos portas para pessoas competentes por preconceitos, não apenas prejudicamos essas pessoas, empobrecemos nossas próprias organizações. A apresentação foi um sucesso absoluto. Empresas de vários países começaram a implementar políticas similares às da Inovare. Naquela noite, durante o jantar da conferência, Rafael brindou com Marina. A mulher que transformou rejeição em revolução, disse ele levantando a taça. A pessoa que me ensinou que às vezes os anjos vêm disfarçados de prestadores de serviço, respondeu Marina rindo. Marina, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você é feliz? Marina olhou pela janela do hotel, vendo as luzes da cidade estrangeira, pensando em Sofia e Miguel dormindo em casa com a vovó Lúcia, lembrando de todas as mulheres que havia ajudado, de todas as vidas que havia tocado. Rafael, sou mais que feliz. Sou realizada. Descobri que meu propósito na vida é muito maior do que imaginava. E qual é? Provar que não existem pessoas descartáveis. Que toda mãe trabalhadora merece respeito. Que competência não tem gênero, estado civil ou situação familiar. E que, às vezes, nossas maiores derrotas são apenas preparação para nossas maiores vitórias. Rafael sorriu, sabendo que Marina havia encontrado não apenas um emprego, mas sua missão de vida. E enquanto eles brindavam naquela noite distante, milhares de mulheres ao redor do mundo estavam descobrindo que ser mãe não era uma limitação, era uma qualificação adicional para liderar, para inspirar e para transformar o mundo. A história de Marina havia se tornado maior que ela mesma. Tornara-se esperança, exemplo e prova viva de que não existem sonhos pequenos demais ou obstáculos grandes demais quando se tem determinação, apoio e, principalmente, a coragem de transformar dor em propósito.
escuchan? ¿dónde estábamos construyendo nosotros? ¿Dónde? Se ve, no se me cayó del stream. Propia construcción, chiquillos, no me acuerdo dónde era. Yo había dejado y les voy a robar las casas. Les voy a robar las casas porque si ellas son ladronas, yo también les voy a robar. ¿Dónde construí, chiquillos? ¿Pueden decirme si se ve? Me da un poco de vergüenza, chiquillos, no se los voy a negar. Si se me quedó pegado, por favor, porque no sé qué pasó. Entonces, me da vergüenza. ¿Va a haber video para el YouTube de esta serie? No lo sé. No lo sé porque es una paja editar y no lo sé. Iba a guardar el cofre en un cofre. De hecho, creo que no voy a, o sea, no creo. Utilidad pública no voy a Voy a reiniciar. subir el video de Minecraft porque no voy a seguir esa serie y el video está muy fome, así que no lo voy a subir. Jovenis, Leis y un 2.3. Esperemos que no nos roben. Porque si no. Uy, esto. Estoy como en mi paraíso. ¿Me creció el Minecraft, chiquillo? ¿Hola? O sea, el Minecraft sí sé. Estoy comiendo arroz con salchicha. Del Fador, se me cayó. Está todo bien en el stream. Es que se me cayó el Minecraft. Entonces no sé si se pegó el stream también. Me gustaría saberlo. Me gustaría. Ahora debería ser la base, de base la casa. Que tendría que improvisar. A ver, improvisemos mentalmente. Tendría que ser. Dice cargando terreno. Ah, ya, pero el stream en general no se ve mal. También es mano esa. Porque se me pegó. No puedo quitarlo. Ah, Voy a hacerme 1 metro cuadrado de casa y después estoy viendo cómo forzar el cerrado. ¿ok? Porque por ahora Litos, eres un genio. Entonces sería construir primero la cafetería y después la casa, o mejor aún para arriba, porque dejando el espacio en la cafetería, porque No primero quiere volver. entonces dejo el espacio en la cafetería y después hago la casa. Ya, chao. ¿Qué hago? Se crashó todo. Que tampoco tiene que ser tan grande, si es una cafetería. Cosa poca, cosa exótica. Se me puso la pantalla en negro. No sé, pero me tapan las mic. Es que sí, ¿viste? Siento que podría tener una cafetería después. Onda, por aquí cerca. Pero. Por ahora, nuestra casa mejor.
Y la calmación que tengo todo pegado. ¿Cómo? Sí, espérense que no me funciona nada. La cafetería del segundo piso. No, sí, igual me gustaría. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Lindo pelazo, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Bien, al principio fue horrible. Que me empecé a buguear con todo y empezó a hacer todo mal y tuve que cambiar mi código Ya se y cerró. todo mal. Pero ahora todo bien. Yo trabajo lo que yo quiera. Me gustaría tener ya mi casa por acá y hacer un puerto. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué le afecta a ustedes? A ver. Si yo trabajo caleta, es cosa mía. Se cerró en el stream. Ah, ya, ok, sí, es importante. ¿Dónde le tenía que abrir? Acá. Quiero un malvo. Para esta tragedia me hace falta un malvo. Aquí tengo hacer como un caminito y aquí hacer un puerto para que la gente de Es que me gusta mucho jugar Minecraft. Ustedes no saben lo adicta que soy yo para jugar Minecraft. ir más rápido al spam. Oye, ¿puede meter algún amigo a hacer? Me ando preparando el Minecraft. Sí, literal. Si yo encuentro un ticket, puedo agregar una. Menos mal voy a cambiar el PC. Y creo que Hoy, chiquillos, qué rabia. Tengo un poco de rabia por lo de mi pelo porque ustedes quieren ver cuál era la idea. Yo mezclé dos colores para que me diera un color en específico. Pero no puedo decir la verdad. La idea era esta, espérense. El color que yo quería era este. Chica, ¿en qué se parece? En una polla. Pero según ChatGPT, esa era la mezcla que me servía para que me quedara exacto a lo que yo buscaba. Y chica, ¿exacto en qué aspecto? Pero bueno. El ticket dorado. Sí, está bonito, pero no es lo que quería. Supongo que amigo streamer. Porque la idea es que hagan contenido de. Pues igual, rabia me da. Pero bueno, ya está teñido. ¿Qué le voy a hacer? Yo creo que ideal es un amigo. Oigan, tengo configurada. Un momento. Ah, ok, la categoría. Está abriendo el Minecraft de nuevo, chiquillo. Quería ver si estaba el Minecraft. Qué terrible. Ahora vamos a trabajar realmente. Porque estuve 4 horas tonteando. Bastante más chill porque como el primer día, tanto construyendo, todo haciendo sus cosas, sus bases. No sé cómo vamos a hacer la casa así. Me gustaría como una casa grande para poder decorarla Yo harto. estuve 4 horas Más me gusta para tener una... decoro como la ñoña. Una... Una... Ujú. Pero estuve 4 horas por una mochila, po. Lo que procede. ¿Sabes qué? ¿Les puedo confesar algo? No, no sé. Estoy muriendo de hambre. Mimic. ¿Cómo que Mimic? ¿Cómo que tu cuerpo? Ay, tengo una abeja acá. No la voy a tocar. Entonces igual no pega.